Olá, uma sexta-feira muito abençoada, sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E hoje nós vamos trazer mais um grande exemplo que veio do próprio Dale Carnegie, quem escreveu esse livro. Então, se você está gostando dessa série, essa série está fazendo sentido, te trazendo muitos insights de como que você pode ter uma comunicação mais efetiva e vencedora com seus colaboradores, com seus clientes e até mesmo com fornecedores, peço que você deixe o like deste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e também ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E hoje a história que eu trago para você é do próprio autor do livro. Dale Carnegie conta que em um determinado momento ele estava numa rádio fazendo uma reportagem, dando uma entrevista, e ali ele errou a cidade de nascimento de uma pessoa famosa a qual ele estava falando. E uma ouvinte muito culta, ficou revoltada com isso e escreveu uma carta para Dale Carnegie, expressando toda a sua revolta em ele ter errado a cidade aonde a pessoa havia vivido. E aí ele fala no livro que nesse momento a vontade dele era de escrever uma carta em resposta a essa senhora e dizer a ela: graças a Deus eu não sou casado com você. Mas ele não o fez. E ele refletiu por um tempo e depois ele começou a se colocar no lugar dela. O porquê daquela reação, talvez ele havia ofendido ela de uma maneira em que ele não imaginava o porquê, mas ela deveria de ter suas razões. E ele conta no livro que aí, depois de alguns dias, ele resolveu ligar para ela. Provavelmente ou ela deixou o número do telefone da carta ou alguma coisa assim, ou ele conseguiu descobrir, mas ele tinha o número dela. E olha só, ele ligou para ela, se apresentou já pedindo desculpas, agradecendo por ela ter enviado aquela carta, falando do erro que ele cometera. Falou também que ele percebia que ela era uma pessoa muito culta e ele ficava feliz por uma pessoa tão culta ficar escrevendo para as pessoas que passam, né, vão até uma mera rádio para dar uma entrevista. E ainda finalizou dizendo que se ela escutasse mais algum erro dele, que ela pudesse escrever a ele para avisá-lo. É claro que a reação da moça não poderia ter sido outra a não ser ficar envergonhada e se desculpar. E ela se desculpou bastante, explicou que ela foi da carta até assim meio. Ela se arrependeu de ter escrito uma carta tão dura para ele. E depois ela explicou que a referência à cidade onde ele estava falando era uma cidade dos antepassados dela, que ela tinha muito orgulho e por algum motivo ali a deixava realmente furiosa quando alguém errava alguma coisa importante, enfim. E no final das contas, eles até acabaram se conhecendo e tomando um café. E ele termina dizendo que ele ficou muito grato com ele mesmo, por não ter respondido às grosserias dela com outras grosserias, pelo contrário, por ele ter tido uma decisão de fazer diferente e até mesmo de poder ter conhecido ela um pouco melhor. Então, olha só a lição que Dale Carnegie traz dessa história que ele mesmo viveu. E aí eu trago 5 pontos aqui dessa história para a gente refletir sobre ela. O primeiro ponto, empatia. Ele foi empático ao parar e ficar pensando o que será que disparou toda aquela tensão nela, todo aquele sentimento ruim para escrever uma carta tão grosseira para ele. E isso fez com que ele fosse amenizando aquela raiva a ponto de controlar completamente e ele ligar para ela. Quantos momentos a gente também não passa uma raiva que a gente quer devolver isso do mesmo nível ou até mais forte?
E olha só o poder da empatia, que ele utilizou muito bem. Segundo ponto que eu trago aqui, uma reflexão antes de agir. Além dele ter sido empático, ele refletiu antes de agir. A primeira reação dele era o quê? Escreveu uma carta de tom igual ou maior, ofendendo ela e ainda dizendo, graças a Deus, que eu não sou seu marido. Mas o que ele fez? Ele refletiu, ele parou, ele pensou, ele respirou, deixou os dias passarem e não o fez. E com isso, como ele mesmo diz, ele ficou grato com ele mesmo, pois ao invés dele ter feito um inimigo, ele ganhou um amigo, ou no caso, uma amiga. Terceiro ponto, compreensão das frustrações alheias. Ali ele traz essa reflexão. O que será que poderia ter acontecido na história dela que aquele erro, que até era um erro bobo, errar a cidade de uma pessoa, o fez com que ela tivesse uma reação tão colérica? Então, isso é algo muito maravilhoso que a gente vê de Dale Carnegie, quando ele controla as suas emoções e ele traz essas reflexões, né? Ele traz esse momento de entender e compreender a pessoa. Então, eu acho que é algo que muitas vezes nos falta para nós como seres humanos, né? Quantas brigas, quantas discussões, até mesmo quantas mortes poderiam ser evitadas se todo mundo compreendesse as frustrações alheias, né? É o que tem muito a ver com a empatia. Quantas brigas do trânsito a gente não vê as pessoas fazendo, porque não estão pensando no outro, estão pensando realmente naquele momento deles, se colocam como ofendidos, ao invés de tentar entender o contexto como um todo. Então é um ponto que eu trago para você também, de muita reflexão. Quarto ponto, ele teve coragem. Ele teve coragem ao ligar para a pessoa e assumir que ele errou, em falar do erro dele, em se desculpar. Uma vez eu escutei que é sempre o mais forte que reconhece o erro. E isso é algo interessante, porque às vezes a gente está errado, mas não quer reconhecer o erro. E isso não faz de nós pessoas mais fortes, pelo contrário. Então, eu trago esse ponto que ele realmente foi muito corajoso em assumir o erro dele e ligar para ela falando. Eu não sei se eu teria essa coragem, até talvez poderia desculpar a pessoa, me colocar no lugar dela, pensar, poxa, o que será que aconteceu com ela para ela ficar tão brava por ter errado o nome de uma cidade que a pessoa cresceu, mas eu, sinceramente, não sei se eu ligaria para ela. E você ligaria para essa pessoa? Comente aí. E o que mais poderia ter acontecido, ou já aconteceu da sua vida, e que essas reflexões serviriam ou servem para você tomar uma decisão de pedir desculpa, tomar coragem de ligar e pedir desculpas para alguém? Quinto ponto, preservação do relacionamento. Isso é algo que ele deixa bem claro, somente no final, quando ele diz que ele ficou grato por ele mesmo não ter revidado, e sim ter feito mais um amigo, né? Ter olhado por um outro lado e ter trazido essa oportunidade de conhecer o lado bom da pessoa, de mostrar também que ele tem um lado bom e de ali nascer uma amizade. Então, eu acho que esses 5 pontos que é possível ver dessa história de Dale Carnegie são pontos primordiais para a gente melhorar os nossos relacionamentos, a nossa comunicação do nosso ambiente de trabalho, até mesmo fora do ambiente de trabalho. E aí, para você, está fazendo sentido toda essa análise, toda essa série? Espero que você esteja gostando. Convido a você também a assistir
os vídeos que nós colocamos aqui durante toda a semana, trazendo sempre histórias do livro Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, pois são ensinamentos fantásticos que há décadas dão muito certo. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Desejo a você um excelente dia e te vejo na próxima aula. Um excelente dia a todos.